Fala meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Esse aqui é mais um episódio desses audiobooks que eu tô lançando aqui no canal. O primeiro episódio já tá aí no card pra você assistir. Só pra contextualizar, esse aqui é um conto do Ieyasu em que ele ainda é o imperdoável. Parece que é uma situação em que ele ainda não encontrou a Riven, ou seja, é uma situação do passado, porque ele já se encontrou da Riven e eles já se perdoaram, toda a treta já foi resolvida. Mas isso aqui é uma situação anterior. A voz na cabeça do Ieyasu que ele escuta durante o conto que eu vou narrar pra você, possivelmente é a voz do irmão Ione, como se o peso da consciência de ter matado o irmão tivesse ali perturbando a mente do Ieyasu, então ele escuta essa voz na cabeça dele que supostamente seria do Ione. Também esse conto todo é narrado em primeira pessoa, como se fosse o próprio Ieyasu contando o conto, então eu peço por favor o seu feedback, porque eu vou fazer a voz do que seria supostamente o Ieyasu, né, mas que vai ser a minha voz, eu vou fazer a voz de uma criança e eu vou fazer a voz do irmão mais velho dessa criança, ok? Um detalhe muito importante nesse conto, e que eu já tinha contado alguma outra vez em algum outro vídeo, acho que no vídeo da Karma, é que tanto a criança pequena quanto o irmão mais velho dessa criança, eles são tecelões. Tecelões é um grupo especial de magos de Ionia, que eles constroem casas. Porém, a construção de casas em Ionia não é cortando madeira, derrubando árvore e então pregando. Casas são feitas com um broto de uma árvore que começa a crescer magicamente, e a função desses tecelões é começar a guiar o formato que a árvore vai tomando enquanto cresce. Então, até acontece muitas vezes, ao longo da vida em que a pessoa vive numa casa, a casa mudar de formato ao longo da vida, justamente porque a árvore decidiu mudar de formato. Então, quando você vê no conto e vai estar contextualizado, o menino perde uma pipa e ele fala que gostaria de pegar ela como um tecelão, mas ele não consegue, justamente porque ele queria conseguir convencer a árvore de soltar a pipa dele, ok? Agora sim, com vários esclarecimentos e contextualizações, bora pro conto. Irmandade, um conto de Ieyasu por Ariel Thermal Kitchen Lawrence. O choro vinha de um garoto, 6, talvez 7 verões. Ele estava sentado de pernas cruzadas e de costas para mim, diante de uma grande árvore. O choro transformou-se em fungadas e soluços pesarosos. Paro no ponto onde a trilha de árvores cessa o olho para as sombras que elas projetam sobre a estrada. O sol do meio-dia é impiedoso e os fortes raios incidem sobre a cabeça do garoto. Ele não parece ferido. A clareira estava limpa, desprotegida. Você não é necessário. Siga seu caminho. A voz reverbera claramente em minha cabeça, embora eu não a tenha ouvido tão intensamente por bastante tempo. Eu me viro com o som de um terrível suspiro, acompanhado de novos soluços. Quando estou a 3 espadas de distância, piso em um galho seco que anuncia a minha chegada. Ao ouvir o som, o garoto começa a falar. Theo! Sinto muito, eu não queria. Os ágeis pedidos de desculpa do garoto são afogados pelas mangas de sua roupa, com as quais ele esfrega o próprio rosto. Ao me ver, o garoto fica atônito, recua tão rapidamente que suas costas encontram a árvore. Emai pagou a Irmandade, eu não estava brincando na estrada, balbucia o coitadinho. Ao mencionar o grupo, a minha mão desliza para a espada. O garoto me observa. O choro é substituído por uma série de arquejos vazios, mas é claro, ele pensa que eu sou algum bandido návore que veio tomar algo dele. Pensa que eu sou um criminoso. Solto a empunhadura, tentando parecer mais amigável. Não, eu não sou da Irmandade, digo a ele. Só ouvi alguém enquanto eu passava pela estrada, parecia precisar de ajuda. Sabe quem poderia ser? Perguntei a ele. O garoto seca as bochechas molhadas com as mangas da roupa, tentando parecer íntegro diante de um estranho. Era eu só queria brincar com ela. Admite com uma voz envergonhada. Ele aponta para cima. Entre os galhos mais altos da árvore encontrava-se uma pipa velha de festival. A cauda de seda agitava-se sob a leve brisa. É do Theo. Os olhos do garoto começam a se encher de lágrimas novamente. Ele me mostra as palmas das mãos, cobertas de seiva e escurecidas pela poeira do tronco. Eu tentei subir na árvore, mas ela era alta demais. O Theo vai ficar furioso comigo. Ele me disse que não era para pegar. Ficamos em silêncio por um instante. Meu irmão sempre fala a mesma coisa, murmurei. Há uma pequena pilha de terra rompida diante do garoto. Ajoelhei-me para remover a camada de cima, revelando um broto novo de árvore. Meu Emai é um tecelão de madeira, estou aprendendo. Daí pensei que... diz o garoto enquanto abaixa a cabeça, envergonhado pela ideia que teve. Tecer madeira, mesmo que de um broto, tomaria muito mais do que uma tarde. Um sorriso estampava meu rosto naquele momento. Um esforço muito admirável. Os olhos do garoto observavam lentamente os desenhos da minha ombreira. Esses traços não são da nossa vila.
Nem da vila do próximo vale, afirma ele em um tom de alerta. Estou a caminho de Wele. Tenho avançado num ritmo bom pela estrada noxiana, embora as pedras incomodem um pouco os pés. Respondi. Tentei sorrir, mas só de pensar que Noxus poderia nos dar qualquer coisa de valor, como uma estrada, sabia que seria com muito pesar. Você pode me ajudar? Olhei para a pipa que estava presa delicadamente sobre os galhos mais altos. Não escala uma árvore há eras, garoto. É Joab. Meu nome é Joab. Estendi minha mão, mas meu nome hesitava em sair da minha boca. Faz muito tempo que eu não falo meu nome sem sentir vergonha. Vamos lá, já te chamaram de coisas piores. Sou o Yasu, respondi enquanto puxava o garoto do chão. Saio debaixo da sombra da árvore e volto para a clareira banhada pelo sol para ter uma visão melhor. O dia está calmo e bastante quente. Fecho os olhos para sentir as pequenas correntes de ar que dançam pela campina. Uma leve brisa surge, balançando os cabelos que caem sobre meu rosto. Queria poder soprá-la até o campo aberto, isso sim. Tecer madeira não adianta de nada. Resmungou Joab, triste tanto pela pipa quanto por seu brotinho. Havia um senhor que podia mover o vento, mas ele morreu. O aprendiz dele também conseguia, mas o Emai disse que ele é perigoso e foi quem matou o próprio mestre. Seguro a bainha da minha espada. Quando a removo, concentro-me na magia. Ventos circulares agitam-se ao redor da lâmina em espirais cada vez mais rentes. Folhas secas e poeira dançam com ela até que moldo um redemoinho à minha vontade e o lanço num rápido movimento. Surion! A força invisível acerta precisamente a árvore, que chacoalha com o impacto. Os galhos se movem como se um espírito oculto os estivesse possuindo, e por fim atingem a pipa. A seda colorida ergue-se gentilmente com o vento que sopra por debaixo dela e se dissipa pelo céu. Lentamente, a pipa vem em minha direção e pousa sobre minha mão estendida. Joab estava perplexo, mas se recompôs rapidamente. O medo estampava seu rosto outra vez. É você? O aprendiz daquele senhor? Perguntou ele. Todos em Ionia sabem quem você é. Joab olha para a estrada da floresta, pensando que talvez alguém estivesse me perseguindo. Você fugiu? Ele sussurrou, mas balancei a cabeça. Então deixaram você ir embora? Quero dizer, você foi perdoado? Não posso ser perdoado por um crime que nunca cometi. É só um detalhe, mas eu disse antes que a voz na minha cabeça pudesse dizer, mas você matou outros. Respirei profunda e lentamente, concentrando-me na brisa fresca em minhas costas e na pipa em minha mão para me afastar das lembranças. Se tinha algum comentário, Joab guardou para si em um primeiro instante. Quando abriu a boca para fazer outra pergunta, um brilho de metal emergiu da floresta e reluziu ao sol. Ergo instintivamente minha lâmina e me deparo com a versão mais velha do rosto de Joab, empunhando uma pequena ferramenta de cultivo amarrada a uma longa corda. Abaixo rapidamente minha arma, mas é tarde demais. O medo e a desconfiança inundam a clareira. Rápido demais para reagir e lento demais para cessar. Nunca é o suficiente para ele. Essa é a minha vida inteira resumida. O irmão de Joab nos observa, porém não sai da segurança da floresta. Joab! Chama ele. Joab corre na direção dele, mas trava ao ver a ferramenta e a corda. Acalmo o vento para tentar escutar melhor. Para o que vai usar isso, Theo? Você sabia que eu pegaria a pipa, não é? Perguntou Joab, enfurecendo-se ao perceber a razão. Balanço a cabeça, em negação. É claro que sabia. Os irmãos mais velhos sempre sabem o que os mais novos farão. Claro que sim. Você sempre faz exatamente o oposto do que eu digo, Joab. Quem é esse? Resmungou o irmão mais velho, olhando para mim. Joab olha para trás e sussurra no ouvido de seu irmão. Os olhos de Theo arregalam-se por um instante e depois contraem em desconfiança. Emai disse que é hora de comer, exclamou Theo enquanto se virava para partir. Joab puxa o irmão mais velho pelo braço, tentando fazê-lo ir mais devagar. Ele sussurra novamente no ouvido do irmão. Tento fazer com que o vento não traga as próximas palavras, mas era tarde demais. Não, ele não pode vir conosco. Ele é Shiri, responde Theo. Shiri. A palavra fica entalada em minha garganta por um tempo. Shiri é algo indesejado, uma desgraça trazida por forasteiros ou pela ganância, uma pequena praga que acompanha os irmãos mais velhos. O sol está forte e aquece a lâmina que está ao meu lado. É uma palavra que escutei a vida toda. Você não é necessário. Siga seu caminho. Preparo-me para algo certamente desagradável e me aproximo dos irmãos. Escute seu irmão, garoto.
afirmo, entregando as preciosas fitas de seda para Joab. Os irmãos sabem o que é melhor para nós. Antes que qualquer um dos dois pudesse dizer algo, eu me afasto e retorno para a estrada. Estou só procurando um caminho para casa.